Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Willer, eu sou artista visual, fotógrafo e educador. Hoje a gente está aqui na Caixa Cultural de Salvador para falar um pouco da exposição e do trabalho do meu amigo e artista Dudu Vilar. É, Essa série se chama Amor Enraizado, é um trabalho que ele já vem desenvolvendo há algum tempo e a gente decidiu, né, começar a mostrar esse trabalho que ainda está em desenvolvimento, mas que já carrega o potencial de tocar algumas pessoas, né? É, Quando eu fui convidado a fazer a curadoria desse trabalho, eu fiquei refletindo muito sobre alguns pensadores, né, quando me deparei com as imagens, né? E eu entendi que, além de carregar um aspecto estético muito potente, que faz com que o espectador ele tenha uma experiência impactante ao se relacionar com a obra aqui no espaço, né? Eu percebi também que existiam vínculos muito fortes com pensadores como o Frantz Fanon, a Bell Hooks, né? Todos eles falando desse amor como um ato de resistência, de cuidado. E também entendi que existia uma certa urgência na contemporaneidade de começar a discutir corpos que não são tidos como padronizados, né? E também, a partir disso, trazer um pouco mais de humanidade para essas pessoas que sofrem muitos estigmas, né? Em toda a sua trajetória. Então eu queria começar agradecendo a Dudu pelo convite, a curadoria. Fiquei muito feliz com esse projeto. E eu queria começar perguntando a Dudu de onde nasce esse desejo de usar a fotografia como linguagem para falar de corpos estigmatizados, né? Corpos que sofrem violências. Primeiro, agradecer a você, Willer, por ter topado participar do projeto, minha primeira exposição, e eu fiquei muito honrado com a sua presença. A história da fotografia como arte, para mim, ela surgiu ao longo da minha carreira, mas essa ideia de trazer os corpos estereotipados, ela surge do histórico familiar, de conviver com apenas uma ponta só desse problema que a gente vive, das pessoas não enxergarem lá dentro, que é o convívio com meu irmão, que aos 8 anos desenvolveu o vitiligo, e sofreu as consequências desse preconceito e autoaceitação. E foi ele o principal tema do início, do start desse trabalho que está sendo realizado hoje. Ele foi o ponto inicial, né? Imagino como deve ter sido difícil para você, como irmão que ama, né, o seu irmão, ver ele passar por esses desafios de desumanização, né, tão comuns na sociedade atual, né? E aí eu fico pensando assim mais amplamente no seu trabalho, que não só você se preocupou com seu irmão, mas você, de maneira muito intuitiva, entendeu que não era só falar sobre um corpo estigmatizado de vitiligo, e você entendeu de maneira mais ampla que existem outros corpos, principalmente corpos negros, que atravessaram e atravessam até hoje diversos estigmas, né? Eu queria entender esse momento entre o tempo que você sentiu a dor do seu irmão, o momento que você encontra a fotografia e o momento que você entende a fotografia como uma ferramenta para poder falar disso, que é um assunto que a maioria das pessoas não se interessam por olhar, né? Como foi esse processo assim, né? A gente para falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre história familiar, sobre como é que você é conduzido dentro do seu ambiente ali, que eu acho que a família é um ambiente prioritário, onde a gente desenvolve todo o nosso caráter e como a gente convive com outras pessoas, respeitando ao próximo. E dentro da minha família, esse processo foi muito humanizado. A gente sempre soube e aprendeu a respeitar o próximo. Eu tenho 2 irmãs, meu pai sempre ensinou a gente a respeitar as opiniões dela como mulher, e as pessoas que sempre estavam no convívio da gente, independente de nenhum tipo de estereótipo, se era negro, se era branco, se era o que fosse, a gente não tinha, a gente aprendeu a conviver com essa harmonização, essa harmonia, e enxergar as pessoas, dando um pouco de oportunidade para elas mostrarem realmente o caráter delas, né? E na escola eu com meu irmão, estudamos na mesma turma durante muitos anos, nós temos 11 meses de diferença, e eu convivi muito
com ele nesse sentido de ele sofrer o preconceito na pele mesmo, porque o vitiligo ele aparece com 8 anos, se desenvolve, vai pro rosto, e ele não tirava fotos, quando era foto de grupo, ele sempre estava lá atrás, usava boné, baixava a cabeça, e aí não tinha autoaceitação dele, mas isso também vinha por conta do contexto externo que ele tinha apelido de leproso, tinha mãe que pedia para colegas de turma não falarem com ele, ou não estarem muito próximo a ele para não pegar o vitiligo por ignorância, e isso no início da minha vida, né? Então, quando eu não me imaginava nunca como fotógrafo nessa época, mas aí voltando ao contexto familiar, meu pai era um cara que desenhava e pintava quadros a óleo e a gente estava em convívio o tempo inteiro com a arte. Ele levava a gente para desenhar e eu me sentia até um pouco assim, que eu não sabia fazer nada disso, minha irmã era muito boa nisso, minhas irmãs também eram muito boas. E acabei que eu me encontrei de maneira artística na fotografia. A fotografia foi a ferramenta que eu consegui trazer para transmitir a mensagem que eu identifiquei nesse momento, depois de muito tempo. E depois que eu comecei a realizar o Amor Enraizado, não foi de uma maneira tipo, eu vou trazer o Amor Enraizado para trazer a imagem de meu irmão. Eu trouxe isso porque eu identifiquei ao longo da minha vida que esse processo de aceitação ao próximo, ele hoje é muito limitado. As pessoas não têm a predisposição a conhecer melhor o próximo. Eles julgam muito pela primeira aparência. Então eu trouxe esse contexto para tentar trazer essa reflexão a todo mundo. Pensando de uma maneira mais ampla, né? A gente não pode se esquecer que a gente vive sobre uma estrutura de opressão que atua sobre diversas forças em toda a sociedade, né? E as pessoas que têm em sua característica física ou de forma de ser e estar no mundo, quando elas não seguem esses padrões, elas sofrem muito com isso, né? E não tem como não pensar nos efeitos psíquicos, econômicos, sociais, do impacto desse preconceito que é direcionado a essas pessoas, né? Então, eu acho que quando eu penso na série como um todo e no protagonismo dessas pessoas que estão aqui, eu vejo a possibilidade de a gente começar a refletir que as mudanças precisam ser urgentes nesse aspecto, né? E todas essas estruturas de opressão, né, elas são muito sofisticadas, então é muito importante que, enfim, uma vez que a gente se debruce sobre esse tema e, através de um trabalho como esse, tenha a curiosidade de entender um pouco mais, que a gente entenda que a gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque é uma coisa que é cultural, né? E aí a importância, né, de trazer esse tema, né? Eu queria muito saber, Dudu, como é que se deu o processo de relação com os fotografados, né? Esses seres humanos que gentilmente aceitaram participar desse trabalho e se expor. Como aconteceu esse evento relacional, né? Que eu vejo que, não só nas imagens, mas em alguns modelos que eu tive a oportunidade de conversar, eu percebo que há muito envolvimento na fotografia, né? E isso me faz lembrar de uma grande pensadora, Ariela Azoulay, né? Que fala da fotografia como um evento relacional, né? E eu percebi muito que as pessoas que você fotografou, né? Elas abraçaram a causa, se doaram e entenderam e viram em você uma pessoa que estava muito preocupada em discutir questões urgentes, que não só atravessou o seu irmão, que foi o ponto de partida, mas que também tem impacto na sociedade como um todo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, como começou, como se deu. No início eu não tinha noção da proporção que isso poderia tomar. Então quando eu tive a ideia de fotografar as pessoas, eu comecei a procurar alguns perfis que eu achava que falariam mais alto em relação à proposta que eu tinha. Só que eu identifiquei no processo que não é um perfil muito... A gente não pode definir muito bem esse perfil. Tipo, eu queria fotografar um cego, mas às vezes eu fotografo uma pessoa que aparentemente ou visualmente dentro dos padrões estéticos considerados aceitáveis, né, pela sociedade que está dentro desse contexto que eles estão falando que está errado. Algumas pessoas mostram feridas internas que a gente não conhece. Então, a gente acaba descobrindo um pouco durante o processo que
a história individual de cada um ela é muito mais importante. Então, eu fui conversando com algumas pessoas foram convidadas através de algumas agências, de amigos com quem eu trabalho, mas a maioria delas veio através de convites individuais. E cada um contou a sua história da sua maneira. Eu tive um processo um pouco lento e um pouco difícil, porque, como você falou, é uma relação de confiança, né? A pessoa se entregar, participar de um projeto desse que tem uma imagem forte e se propor a estar ali despida, né? Diante de uma pessoa que não conhece de perto. E eu tive algumas histórias até recentes das últimas obras que foram clicadas, de a pessoa chegar no meu estúdio para fotografar e desistir da foto. Sim. E a gente aceita, a gente conversa, a gente entende. E tivemos um processo, Dona Marlene, por exemplo, que foi uma idosa que eu fotografei recentemente, que ela estava com medo de entrar no estúdio porque ela não me conhecia, e eu conversei com ela pelo telefone, depois eu fui pessoalmente conversar com ela, até que ela entendeu que a gente tinha um trabalho sério, que tinha um propósito, e a gente ouviu um pouco da história dela para identificar que ela também fazia parte e ela topar fazer isso. Então, esse processo da pessoa, desde você selecionar as pessoas que vão participar do projeto, até elas aceitarem e até ser realmente realizado e concretizado, isso demanda um certo tempo, e é surpreendente, porque cada pessoa, né, nesse processo, conta uma história individual que é muito importante. E aí, querendo me alongando um pouquinho mais, durante uma visita guiada aqui, eu convidei um grupo de fotógrafos para vir participar de uma visita guiada da exposição, e nesse grupo tinha aproximadamente 15 pessoas. E dessas 2 pessoas, pelo menos 4 se emocionaram muito. Todas elas têm uma história individual de vida, ou com o irmão, ou com a irmã, ou própria. Tinha uma aluna minha de fotografia que ela nunca vestiu, nunca saiu de saia, só veste calça jeans, porque ela tem medo, não tem a autoaceitação de um problema de pele que ela adquiriu, e ela não quer expor isso porque ela tem medo da reação das pessoas. E no mesmo grupo eu tinha uma pessoa que fez uma cirurgia cardíaca, que tem uma cicatriz muito grande no peito, e ela também não expõe isso por autoaceitação e por conta do que vem do olhar alheio. Então, a história ela vai muito além do que a gente imagina, entendeu? Sim. Eu sempre fico pensando nisso, né, no poder da arte, não é? Nós como artistas, né, no caso artistas visuais, que usam a linguagem fotográfica para expressar as coisas que nos atravessam, né, a gente acaba, quando faz um mergulho interior em um processo profundo, que leva tempo, a gente acaba aprendendo muito com isso, com essas relações, né? E o efeito colateral é que quando isso vai para o mundo, né, da maneira correta, e quando eu falo da maneira correta, assim, quando eu penso em fotografia, eu acho que, principalmente no meu trabalho como fotógrafo e no de Dudu também, eu acho que a fotografia precisa ser experienciada pelo público presencialmente, fisicamente, né? A transmissão dessa mensagem, a forma como essa mensagem atravessa é muito mais potente do que olhar pela tela de um computador ou olhar, enfim, pelo celular, que é uma tela tão pequena, né? Então, fico me perguntando, assim, como isso deve ter sido uma grande fonte de aprendizado para você ao se deparar com essas histórias, com essas pessoas que estão sobre essa estrutura de opressão, que não permitem, ou permitem de maneira velada que elas sejam e estejam no mundo da maneira que elas acham melhor, né? A primeira vez que eu vi as imagens, eu fiquei, assim, muito curioso com esse conceito de semente, né? Que é como se, na maioria das imagens a gente vê isso, né? Uma flor brotando, mas eu fiquei pensando muito nessa metáfora da semente como algo que está germinando e está para desenvolver, né? E eu achei isso muito poético, né? E aí quando você traz a coisa das flores, eu também me lembrei muito de um médico que desenvolveu os florais de Bach, né? Eduardo Bach, onde ele pesquisou as flores e entendeu que nela havia essências que poderiam extrair e ser também fonte de cura, né? Então é muito impressionante que quando o trabalho vai para a rua, com base no repertório que as pessoas têm, a gente começa a fazer leituras, associações, e os atravessamentos são múltiplos, né? Então a pessoa pode se sensibilizar por uma história próxima pessoal, de um amigo, ou ela pode ser atravessada ao identificar que nessas imagens elas carregam símbolos e signos que remetem a coisas muito sutis, né? Apesar da maneira explícita como a gente mostra esses corpos, né? Eu queria entender como surgiu essa ideia da flor, da semente. Queria que você falasse um pouco disso.
Eu queria trazer uma reflexão para quem visse a imagem, né? Mas eu não queria que fosse algo que fosse apenas impactante. Eu queria que fosse um momento de paz também. Então, a rosa vermelha, ela é um signo, como você falou, um signo muito importante que simboliza o amor. É, Na abertura da exposição, a gente trouxe um contexto até diferente, que a gente queria entregar as rosas para as pessoas, mas as rosas tinham diversas cores. Justamente para trazer também essa reflexão de que a gente tem que ter diversidade. É, Essa ideia da semente brotando no corpo, ela surge no momento que eu tenho um hábito muito grande de fazer busca de vocabulário visual. E eu vi uma foto de uma mão segurando uma rosa, totalmente fora desse contexto. Na verdade, era um lírio branco, numa pele negra. E aquilo me trouxe, na mesma hora, me trouxe um estalo. Poxa, que bonito isso daqui. Aí, logo depois, eu casei essas imagens. Eu falei, essa imagem na minha cabeça, eu casei com a ideia da raiz brotando do corpo. Então, essa ideia da raiz brotando é justamente essa provocação que eu venho trazer a quem vem visitar, a quem, como você disse, presencialmente é muito mais importante. é, e eu quero trazer essa reflexão à sociedade de que se você der oportunidade, se você é, regar ali aquela semente, essa raiz vai começar a enraizar mesmo e vai começar a mudar um pouco o contexto atual, para que brote realmente o que está dentro das pessoas, que esse amor que a gente coloca como signo, né, como seja brotado através de oportunidade e de que as pessoas realmente mostrem o que elas são, elas têm que deixar transparecer o que elas são. Então, acho que a conexão ela é feita dessa maneira. Semente, a gente vai molhar, ela vai brotar e todo mundo vai colher bons frutos, entendeu? É. Essa é a nossa esperança, né? Que as pessoas que têm a oportunidade de presencialmente se relacionar com o seu trabalho, que eles saiam daqui com uma reflexão mais ampla, né? Eu queria, Dudu, perguntar para você um pouco do processo técnico, né? Obviamente que não é o mais importante, mas é algo que eu acho que a gente deve falar hoje, porque a gente está vivendo um momento onde a fotografia tem parecido ser uma linguagem simples e fácil para falar de coisas complexas, né? Mas um bom trabalho fotográfico, ele exige um mergulho interior, uma pesquisa profunda, muita experimentação e também um entendimento de que nós, como fotógrafos, como artistas, temos a responsabilidade por cada imagem que a gente coloca no mundo, né? Não só pelas pessoas que vão estar nessas imagens, mas também como isso pode impactar, né? E como isso pode ser transmitido. Daí a importância de estudar e entender a fotografia. Mas eu acho que seria também legal a gente falar um pouco do processo, né? Porque as pessoas talvez não entendam a complexidade que você receber uma pessoa no seu estúdio, ateliê, e preparar tudo isso, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? Uma vez que você recebe essa pessoa, a tranquiliza e faz com que ela entenda que aquilo pode servir para algo maior, né? Aquele sacrifício que ela faz ao se expor pode ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo desafio a entender que a gente não precisa se colocar nesse lugar da desumanização, né? Só porque a gente tem essa característica. Então, depois desse momento, qual seria o passo, né? Como é que funciona essa parte técnica, se você puder falar um pouco? Esse convite, quando é feito, eu tenho que dizer assim, por exemplo, que é muito mais fácil quando a gente já tem algum tipo de estrutura que demonstra que você faz parte de um trabalho sério. Porque eu acho que fazer esse mesmo trabalho hoje para um fotógrafo iniciante, por exemplo, seria um pouco mais difícil. Não impossível, mas seria um pouco mais difícil, porque você convidar essa pessoa para o espaço onde não é seu, ou que é um espaço pequeno, onde não tem pessoas profissionais envolvidas, é uma equipe grande trabalhando, para poder, tudo isso é para trazer segurança a quem está se encaixando no projeto. Então, tenho 3 imagens que foram produzidas inicialmente nesse projeto que foram descartadas do projeto por mim mesmo. O William nem chegou a conhecer essas imagens, porque elas fugiam um pouco do contexto, do que eu queria passar, não chegaram a me satisfazer, e também porque a maquiagem, que é um trabalho muito específico, não foi realizado da maneira que eu imaginava, e aí acabou tendo que ter muita pós-produção sobre essas imagens. E o que eu queria trazer nessas imagens do meu trabalho era uma coisa muito mais
pura e orgânica. Mais poética, mais idílica, né? A pessoa visse aquelas coisas e visse que era Parecesse natural. que era uma maquiagem, mas que trouxesse, remetesse a mensagem, fosse bem transmitida, e não uma coisa totalmente photoshopada, editada. Então, tecnicamente falando, a gente vai trabalhar com uma maquiadora que é a Aline, que fez um trabalho maravilhoso em todas as obras que estão aqui. E, inclusive ela está aqui em uma das imagens. Ela ainda tive essa surpresa dela se abrir comigo no final do processo e a gente conseguir realizar um retrato dela, que é um dos retratos que talvez seja um perfil que mais se identifica com a maioria das mulheres. Sim. Porque a Aline, ela teve estrias pós-parto, que são estrias bem marcadas e que trazia para ela uma vergonha muito grande. Então, quando ela decidiu se abrir, ela levou quase 4 anos para se abrir comigo, de que ela queria ser fotografada e participar do projeto. E pronto, aí ela fez a foto, foi maravilhosa, ela tá aí. E aí o projeto, a maquiagem artística, né? A maneira como foi feita, é um processo lento, quase uma hora e pouco, sempre deitado, sem poder se mexer, para poder fazer as raízes, a ferida. E a foto em si é uma foto rápida, porque é uma foto simples, eu quero que a pessoa fique disponível para mim ali, às vezes despida, da maneira mais breve possível, para ela não ficar incomodada. Então, a gente deixava tudo pronto. Eu trabalhava com apenas uma fonte de luz, porque eu queria o mais simples possível, eu queria a simplicidade do meu trabalho. O foco de luz, ele é na rosa, e a gente traz um ponto que é importante para mim, que as pessoas estão com o rosto virado para o lado, com os olhos fechados, transmitindo um pouco de paz e tranquilidade. Porque aí eu queria trazer ali, ó, esse contexto de que a gente está em luta, mas a gente também tem uma paz interior ali que precisa ser mantida, entendeu? Eu imagino o desafio de produzir um trabalho como esse, né? Quando a gente está lidando com seres humanos que já, por natureza, carregam estigmas e decidiram, a partir do seu convite, mais uma vez tocar nessa ferida e se expor, né? O nível de conexão com essas pessoas e de respeito, de reverência, né? Por participar é altíssimo, né? Só para fechar aqui, eu queria perguntar para vocês como eles, uma vez fotografados e experienciando essa imagem deles, como é que eles reagiram a isso? Como se deu essa experiência? Foi bem emocionante. Ontem a gente teve uma visitação aqui de 3 pessoas que foram fotografadas e a gente fez uma surpresa para eles, na verdade. Gravamos em vídeo, isso vai ser passado, e ao olhar a imagem do tamanho que a gente sempre imaginou o projeto, eles ficam boquiabertos, eles se emocionam, eles choram. É emocionante, porque nesse momento de entrega dessas pessoas, eu me arrepiei todos os momentos. Todos os momentos. Eu fui abraçado, sabe como você sente que você fez alguma coisa por essas pessoas que é importante e que vai atingir uma camada muito maior? É quando você olha para essas pessoas que passam por isso todos os dias e ela fala para você: Dodô, muito obrigado, seu projeto, ele me tocou. E isso aconteceu com muita frequência, com vários modelos que foram para essa exposição. E especialmente ontem eu tive uma mensagem muito especial de Dona Marlene, que foi a idosa que ela estava se recusando a ser fotografada, por conta que ela não queria ficar... Tava com medo, né? Tava com medo e tal. E aí, quando ela viu a foto ontem, foi muito emocionante. Sim. Ela falou assim: quando você quiser me fotografar de novo, eu moro perto do seu estúdio, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Tá. Isso é muito emocionante. Eu acho importante ressaltar que quando a fotografia ela é usada da maneira correta, em sua potência máxima, né? Ela promove encontros e processos de transformação muito potentes, né? Provavelmente a maioria dessas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ser fotografada por um profissional, por entender que ela não se encaixava em um padrão onde essa estrutura de opressão diz que é o padrão correto, né? Então, eu acho que, assim, ver todo esse processo ao longo do tempo, e eu sempre lembro de uma frase, uma citação que um amigo meu português falou, que o tempo respeita as coisas que levam tempo, né? E acho que é isso, né? De continuar, né, mesmo com todos os desafios que você enfrentou, você continuar e a gente chegar até aqui e de construir relação com as pessoas. Tudo isso é muito bonito. E, assim, obviamente que esse aspecto do conjunto da obra, quando a gente olha aqui, da importância das pessoas virem visitar aqui, né? É que esse
esse ambiente, ele cria um espaço para uma distribuição do sensível, como fala o Jacques Rancière, né? Uma ressensibilização, onde aqui é o lugar que, né, os espaços de arte são os lugares onde você se afasta um pouco do mundo e dessas estruturas todas que nos consomem, nos destroem, e você tem a oportunidade de refletir sobre algo mais amplo da vida, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente já falou bastante. Eu queria agradecer muito a Dodô. Queria dizer que a exposição ainda está aberta. Quem puder visitar aqui, eu acredito que vai ter uma experiência muito interessante. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Dodô, pelo convite, a curadoria. Obrigado, William. E é isso aí. Um abraço a todos.